Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora nós vamos conversar sobre alguns erros que nós cometemos durante a nossa alimentação que às vezes nos custam aqueles quilinhos a menos. Aí você não entende, né, Ana, por que a gente não consegue emagrecer? Eu faço tanto essa dieta, mas eu não emagreço. O que está acontecendo comigo? A nutricionista Ana Consentino vai conversar com a gente hoje e ela vai te explicar tudo que você anda fazendo de errado, que está custando aí o seu corpinho bonito e pronto para ir para balada. Bom, em primeiro lugar, bom dia. O primeiro passo para ter emagrecimento e uma alimentação saudável, o primeiro passo é ter equilíbrio nutricional e ter esse equilíbrio mental para poder você chegar ao foco com determinação, com garra e lá no futuro o resultado. Mas o primeiro passo, gente, é o foco e também ter aquele freio, ter aquela consciência do que comeu ontem no final de semana e do que vai consumir a partir de agora. Então, primeiro passo é o equilíbrio nutricional através da ingestão de alimentos chaves, funcionais, corretos para a tua saúde. Bom, então acho que a gente pode começar pelos doces. Começar a falar um pouco dos doces porque acredito que seja um dos maiores vilões, né? Na realidade, toda vez que a gente ouve falar de doce, que a gente ouve dieta na mesma frase, a gente já fica desesperado e acredita que no meio das duas palavras vai ter a palavra corte. Porque, né, todo mundo diz que a gente precisa cortar o doce para conseguir seguir uma dieta. Isso é verdade ou não? Então, é verdade, só que dependendo do quadro clínico de cada paciente e cliente, ele tem um histórico. Fazemos a anamnese alimentar, fazemos o recordatório alimentar, calculamos o que ele comeu ontem, desde o café da manhã até a ceia. Então, o que é feito? Verificado quais são as questões, aquela questão de gosto alimentar. O que você gosta mais, do doce ou do salgado? Se o paciente gosta mais do doce, a gente já coloca uma observação muito mais exclusiva, porque nós vamos ter o primeiro passo, que é substituir o doce, não é cortar. Nós vamos substituir o doce por algum tipo de ingrediente mais light, ou doce tipo brigadeiro, como exemplo, ou bolo de chocolate com cenoura, por frutas desidratadas ou alguma fruta com maior teor de frutose. Então, nós entramos em acordo com o paciente para a gente fazer essa troca inteligente em relação ao doce. Se o paciente não for aquele que entra em acordo com você, eu, Ana, nutricionista, eu até cedo para o paciente, entendeu? E em relação a isso, não custa nada você entrar com equilíbrio junto com ele para ter um resultado maior. Até porque essa questão que você está falando do equilíbrio é interessante também, porque da mesma forma que algumas pessoas comem o doce descontroladamente, outras pessoas cortam radicalmente. Esse a gente está falando de equilíbrio, não é interessante nem um lado nem o outro. Exatamente, porque não adianta a gente tirar o doce de uma pessoa de uma hora para outra. É justamente a questão dessa troca alimentar que vai te dar o resultado e o teu cliente voltar junto com você. Porque se você, no caso, vou cortar glicose, ou vou cortar doce, vou cortar glúten, vou cortar lactose. Gente, calma, não é assim. Tudo é questão de quadro alimentar. Então, os doces a gente já sabe que de forma equilibrada podem ser consumidos. Agora, é interessante também, toda vez que a gente conversa sobre alimentação, a gente ouve muito sobre a troca inteligente. A gente ouve sempre, inclusive a gente já conversou sobre isso aqui, né? Que nós precisamos fazer trocas ou então substituições inteligentes. E no caso do doce, acho que isso funciona bem também, né? Como você falou, troca pelo bolo de cenoura ou troca por uma outra opção um pouco mais saudável. Então essa troca talvez sacie a vontade da pessoa, mas não seja tão gorduroso, não seja tão perigoso assim em relação à gordura. Justamente, principalmente na TPM. Todas nós temos essa questão de fisiologia em relação a querer doce. Não adianta a gente brigar com consciência, que infelizmente acontece. Mas o primeiro passo, quando eu vejo que o meu paciente está na TPM, eu já digo: você tem que fazer essa troca. Eu sei que você curte muito doce, mas vamos fazer essa troca por fruta desidratada, ou então vamos fazer um brigadeiro de batata doce com chocolate meio amargo, com algum outro tipo de cobertura fit. Então, simplesmente é uma troca. E falando dessa cobertura fit, daqui a pouco nós temos também uma dica de um bolo fit para você. Você continua com a gente aí, que ao longo da entrevista, no próximo bloco, a gente vai soltar essa matéria, esse VT. E aí, ok, passamos da fase do doce, chegamos nos lanchinhos, vamos dizer assim. Eu acho que os lanchinhos também são um problema, gente, porque tem que comer de 3 em 3 horas. Toda hora eu tô comendo alguma coisa. E é interessante também porque tem gente que tem a impressão, quando você come, digamos que faz o tipo de alimentação normal, né? É aquele que a gente já é acostumado mesmo. Toma café da manhã,
faz a refeição na hora do almoço e janta. Daí são 3 refeições mais ou menos durante o dia. Aí você entra numa reeducação alimentar e dizem pra você que você precisa comer de 3 em 3 horas ou 4 em 4 horas. Daí você tem a impressão de que você está comendo muito mais do que você deveria, ou então está comendo muito mais do que anteriormente você comia. Mas esses lanchinhos precisam ser inteligentes também, né, Ana? Por exemplo, entre o café da manhã e a hora do almoço. Tem um lanchinho ali no meio, mas também não posso comer, não sei, uma lasanha nesse meio, nesse intervalo, porque aí o efeito vai ser contrário. Então, isso se chama lanche intermediário. Então, nós indicamos 6 refeições diárias, porque de 3 em 3 horas o nosso corpo necessita de nutrientes, principalmente de glicose, para poder ser metabolizado, transportado e finalmente excretado. Então, por isso que nós temos que indicar, orientar, não obrigar jamais, a indicar o paciente, cliente, a consumir o alimento de 3 em 3 horas, no entanto que seja equilibrado. Café da manhã ou de jejum, totalmente com carboidrato complexo, fonte de leite, derivados. Quando for 9 e 10 da manhã, sempre uma fruta. Não deu tempo, então eu vou optar por frutas oleaginosas, castanha do Pará ou da Amazônia, ou castanha de caju, ou até um iogurte desnatado, de acordo com o fator atividade, se ele corre, se ele nada, ou então é sedentário, ou então só está sentado. Mas não importa o fator atividade. O que mais vale a pena é consumir de 3 em 3 horas, para justamente chegar na hora do almoço, ele não comer além da conta. Então, por isso que sempre a gente tem esse equilíbrio de fazer essa manutenção de 3 em 3 horas, porque ele necessita de glicose, porque as nossas células precisam gerar mais mitocôndria, para poder a gente perder mais essa energia. Então, até quando chegar à tarde, já mudam o lanche. Eu já posso consumir um mingau, mais light, já posso repetir as frutas. Então, no jantar, sem carboidrato refinado ou à base de proteína magra e saladas. E quando for à noite, um chazinho para justamente não acordar muito com fome. Bom, e essa ideia aí das oleaginosas Sim. É até um pouco perigoso, né? A gente sempre traz esse lado, assim, de que essa quantidade precisa ser controlada. Porque a gente está numa região que elas são muito fáceis de ser encontrada, né? E muito Aí gostosas. você vai ao banco, gente, imagina. Você vai ao banco, resolveu uma situação, um pepino, não sei, deu problema no seu cartão. E aí você senta lá, né, para conversar com o seu agente. Aí você está conversando e ele fala assim, olha, eu vou verificar lá lá dentro, o seu protocolo, não sei o que e tal, e tem um potinho, aquele potinho que não é dos céus, ele está na sua frente, e aí lá tem castanha, tem amendoim, gente, é uma infinidade, você nunca gostou de castanha, você nunca foi uma pessoa de tipo, vou comprar uma castanha hoje, não, mas naquele momento ali, quando aquele pote está na sua frente, você é apaixonado por castanha e come o pote inteiro. Então, sem perceber, a gente acaba pisando mesmo na jaca, e em momentos que não tinha tanta necessidade assim. O primeiro passo é explicar que a função das frutas oleaginosas é porque o nome já diz, oleaginosa. Só que elas não são aquela gordura, fonte de gordura animal, digamos. Elas são fonte de gordura vegetal, importante para a saúde porque a função primordial, principal e exclusiva é que ela aumenta o HDL, que é o colesterol bom. Então, esse HDL ele vai favorecer a saúde na performance, vai favorecer a perda de massa adiposa, entende? Então, sempre frutas oleaginosas como a castanha da Amazônia ou do Pará, é uma média de 3 unidades diariamente. Por quê? Porque se nós comermos mais, a gente vai ultrapassar aquela quantidade de selênio, magnésio que tem exclusivamente nessa castanha, entendeu? Então, é tudo equilibrado. Bom, Ana, nós temos uma participação. Diz assim, bom dia, sou de Floripa, estou assistindo o programa e é muito bom. Tenho um filho de 17 anos obeso e eu queria um conselho, pois já fiz de tudo e ele não emagrece. Primeiro passo, qual é a idade? Não falou a idade. 17 anos. 17 anos está na fase de fazer atividade física, começar a fazer exercício físico e levar o especialista, principalmente o endocrinologista, para fazer esse equilíbrio nutricional também, fazer exames bioquímicos também associado à nutrição.
porque nós trabalhamos em parceria, endocrinologia e nutrição, para poder a gente saber onde é que está esse problema de base, para poder a gente cuidar desse diagnóstico. Mas o primeiro passo, mãe, você que está preocupada, é verificar os exames bioquímicos do seu filho. Se tiver alguma intercorrência, algum problema, levar imediatamente a um profissional capacitado para poder ele avaliar e suplementar esse problema que tem no sangue, entendeu? Se tiver com colesterol alto, triglicérides alto, o HDL, que é o bom alto, então esses são fatores maléficos no qual o seu filho não está conseguindo emagrecer. E o primeiro passo, sim, alimentação saudável e funcional, associado à atividade e exercício físico e o fármaco correto. Gostaria de saber se uma pessoa obesa, depois que perde peso, tem que continuar a dieta. Essa pergunta é básica, mas a resposta dela também já é quase clichê, né, Ana? Primeiro passo, você já chegou ao resultado. Só porque chegou ao resultado, você vai regredir? Não, não pense desse jeito. Se chegou lá no resultado, o primeiro passo é manter essa perda de gordura, essa eliminação de gordura que você teve. Então, se já chegou ao topo, não custa nada subir mais. Está na hora de trocar essa massa adiposa, por massa magra e futuramente massa muscular. Então, tudo é de acordo com patologia de base, de acordo com o teu fator atividade. E se você perde muita caloria, se o teu metabolismo é mais acelerado, agradece e continua a manter o foco resultado. Bom, além de tudo isso, a gente já passou pelos lanches, chegamos na hora do almoço. Sim. Aí você imagina um prato de salada. Muito gostoso. Frango. Grelhado. E todos os dias um ovo cozido. Maravilhoso. Mas aí, Ana, a gente precisa comer isso todos os dias? Não, todos os dias não. Nós estamos falando sobre os erros, né? Os erros que as pessoas cometem na hora de se alimentar achando que estão fazendo corretamente. Então, quer dizer, você acredita que para emagrecer é só comer um frango com batata roxa ou então com batata doce, aí coloca uma salada lá do lado, coloca também o ovo cozido e pronto, você come isso todos os dias e a sua situação vai estar ok, você vai estar agindo corretamente. É assim ou não? Gente, o primeiro passo, como eu sempre digo, é a mastigação correta. Se você mastiga 10 vezes, já era. Não adianta que não vai ter resultado. Mastigue principalmente um bife, uma média de 15 a 20 vezes, porque ele precisa ser mais amolecido, porque ele demora mais a metabolização, entendeu? Se for uma proteína branca, mole, melhor ainda. Mas falando desses erros, opte por alimentos funcionais como arroz integral, 50% do teu prato de salada colorida, invista em fibras porque ele vai melhorar a absorção, melhora a função gastrointestinal. E se for nos erros, sempre troque esses erros por acertos. Mas o mais importante é fazer a reeducação alimentar, mastigação correta, na relação do líquido entre a refeição, coloque 20 minutos depois. Eu não consigo, mas tente, se reeduque. Bom, Ana, muito obrigada pela sua participação. E é claro que eu quero as suas dicas famosas aí do finzinho do bloco para as pessoas que querem emagrecer, para as pessoas que estão passando por essa situação, por esse problema. De repente, para quem começou a emagrecer e agora parece que não está conseguindo emagrecer mais e precisa de um socorro. Lá. Estagnou. Primeiro passo é tomar água. Por que água? Imagina, 700 de água de manhã, 700 à tarde e 600 à noite. Já totaliza 2 litros que você nem percebe. Então, a água é primordial, fundamental, porque ela amolece a função gastrointestinal. Ela vai te dar mais saciedade e também vai perder mais caloria. E lembrando, gente, a água não tem caloria, então pode tomar normalmente. E outro passo, invista mais nos grelhados, assados, frutas essencial nos lanchinhos intermediários. Faça sua atividade física, seja feliz e pare de ficar se precipitando. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Nós vamos para um breve intervalo e nós recebemos uma mensagem que é só amor, gente, que diz assim: parabéns pelo programa e pela apresentadora, que é uma simpatia. Simpáticos são vocês, viu? Muito obrigada pelo carinho e manda a sua participação pra gente também, porque não tem graça nenhuma eu ficar aqui gastando a minha simpatia
sozinha, né? Eu gosto da sua participação também pra gente fazer entrevista juntos, como eu digo todos os dias. E o número daqui da nossa produção é 92 Código de Manaus, então se você for de outro lugar, tem como conversar com a gente também, é só colocar o 92 na frente, depois você coloca 98111 4512 e aí você consegue conversar com a nossa produção. Daqui a pouco a gente está de volta, o intervalo é bem rapidinho, não sai daí.